Seja bem-vindo ao curso Espanhol en el Sector de Servicios. Essa é a primeira semana de aula do nosso curso, cujo título é Conoce el Español, una lengua e várias culturas. Vamos passar para a nossa primeira atividade de hoje. Aqui eu coloquei para vocês o quadro com o alfabeto espanhol. É muito importante que você tenha bastante atenção à pronúncia correta das palavras. Por quê? Porque isso vai diferenciar aquele que sabe falar a língua e aquele que não sabe. É muito importante que aprendamos a falar corretamente para que não continuemos o erro. Então, é muito importante que você aprenda o certo para que você não siga errando até mesmo sem perceber depois. Eu coloquei lá no livro didático, no e-book, uma gravação que orienta a respeito da pronúncia de cada uma dessas letras, bem como o funcionamento dela dentro das palavras. Mas ainda com relação a isso, eu gostaria de chamar a sua atenção a respeito de algumas letras que costumam gerar mais dúvida. Primeiro, eu gostaria de enfatizar a respeito da letra G, que em espanhol se chama re. A letra G em espanhol, ao contrário do português, ela tem um som bastante peculiar. Ela tem um som bastante peculiar quando ela está diante das letras E e da letra E e da letra I. Então, diante de E e de I, o som é re, ri. Por isso, dizemos gente, gigante. Quando diante de A, de O ou de U, o som é exatamente como o do português. Então, aqui nós temos gato, nós temos goma e nós temos guantes. Opa, passei a página, deixa-me voltar. Então, aqui nós temos gato, goma, guantes. E aqui, gente, gigante. Muito importante que você compreenda essa pronúncia. Outra pronúncia a respeito da qual eu gostaria de comentar é da letra J. A letra J em espanhol sempre vai ter o som do G antes de E e de I. Então, o som é sempre... Então, vamos ter aqui ra, re, ri, ro, ru. Por isso, temos jamón, jefe, jirafa. É muito importante que a gente possa aprender isso bem direitinho, para que não levemos essa dúvida adiante. Uma letra que também precisamos ter muita atenção em espanhol é com relação ao L. A letra L em português, no final das palavras, ela tem um som de U. Em espanhol, isso nunca vai acontecer. No meio das palavras, assim, ela vai ter, no início, ela vai ter o mesmo som do português. Mas no final, nós vamos ter um trabalho diferenciado com ela. Então, quando nós dizemos final, eu não posso dizer final. Eu tenho que dizer final, fatal. Sempre que nós falarmos a letra L em espanhol, nós vamos segurar essa pronúncia no céu da boca. Final. Não pode relaxar a pronúncia para sair com som de U. Com relação à letra N, eu gostaria de enfatizá-la também no final das palavras. Em espanhol, quando nós falamos o N no final, ele sai com som de aotil, não é verdade? Ou N ou M, que no caso no português as palavras terminam com M. Por exemplo, aqui, se nós dissermos Ramon, eu tenho que segurar a língua no céu da boca e não posso deixar que esse som saia parecendo aotil. Então, eu vou dizer Ramon e não Ramon. A diferença pode parecer sutil, mas para um hispanohablante não é bem diferente. Então, sempre que você for terminar a palavra com N, você tem que segurar essa língua para que ela não tenha o som de aotil. Cantam, estudiam, reconhecem e assim sucessivamente. Gostaria de chamar também a atenção a respeito do R. A letra R em espanhol nunca vai ter o som do Ra. Esse som de Ra, nós já aprendemos que ele vem do J. Então, o R em espanhol sempre vai ter este som, R, sempre. Então, nós vamos ter em qualquer parte da palavra, R.
Vamos ver. Por isso nós temos reloj, Roma, rueda. Então, lá R sempre tem esse som. E quando ela estiver ao final das palavras, nós devemos pronunciá-la. Então, é cantar, estudar, hablar. Eu não posso dizer cantar, estudar, hablar, como nós falamos em português quando estamos diante do infinitivo. A respeito da letra T, a respeito da letra T, gostaria de alertá-lo principalmente diante do E e do I. Em espanhol, o som é sempre assim, ti, ti, e não ti, ti. Aqui em português, em algumas regiões do Brasil, nós falamos ti, não é assim? Tia. Em espanhol, tia, tienda. Nunca vamos dizer ti, com esse som de ti, tanto antes do E quanto antes do I. Agora, eu gostaria de chamar a sua atenção a respeito da letra V. A letra V, que é a letra V do português, você já deve ter percebido que ela tem um som de B. Então, ela não chega a ser um B bastante fechado como é o B, mas ela é um B. Ela parece muito com o B. Então, de todos os modos, eu te aconselho que fale mais para B do que para V. Então, a pronúncia vai ser vaca, vela, vuelo, sempre com esse som que lembra bastante o B. Com relação à letra Z em espanhol, ela tem uma pronúncia diferenciada em relação à Hispanoamérica e em relação à Espanha. Na Hispanoamérica, a letra Z, ela vai sempre sair com o som de S. Então, aqui na América, nós dizemos sapato, sumo, como se fosse o S. Porém, lá na Espanha, em algumas regiões, eles falam a letra Z antes de A, antes de O e antes de U, como se fosse o TH do inglês. Então, aqui sai sapato, sumo. Essa é uma pronúncia bem voltada para a região da Espanha. Aqui na América, a pronúncia com S. Essa pronúncia com S que se chama ceceu, em que tratamos o Z sempre com som de S. Bem, para finalizarmos, eu gostaria de chamar a atenção a respeito da pronúncia das vogais. É muito importante em espanhol que nós possamos compreender que as vogais E, O, sempre têm um som fechado, como eu falei aqui. E, O, e não E, O. Mesmo que essa palavra tenha acento, como a palavra café, que tem o acento agudo no E, nós vamos falar café. Chimpancé, acne, bebê, sempre fechado, lembrando a vogal com acento circunflexo do nosso português. Mesma coisa com a letra O. Com a letra O, nós também sempre vamos dizer O. Praticamente, nós vamos ter a letra O com acento no espanhol, no final das palavras, quando nós formos conjugar os verbos em pretérito. Então, por exemplo, aqui, perguntou, cantou, pensou, estudou. Mesmo, então, quando há o acento agudo, nós temos que falar sempre E, O. Bem, por hoje é só. Espero que você esteja gostando do curso. Até a próxima!